Muito boa tarde, não sei se já me estão a ouvir. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada. Pronto, estava aqui, peço desculpa que eu é um bocadinho depois das 3, mas são estes contactos e esta gestão que temos que fazer no dia a dia e pronto, não, atrasou-me aqui um bocadinho, porque estava a falar com o diretor da Segurança Social e tinha acabado de estar reunida por videoconferência com a saúde e com a equipa, a direção e a equipa técnica do lar de Alcanena. Pronto, tentei fazer ainda estas reuniões aqui antes de começarmos a reunião, para também sentir que as coisas estão a evoluir. Então, reforçando, muito boa tarde a todos os senhores vereadores. Já consegui, obrigada. A nossa reunião, temos a Filomena, peço desculpa, sim, Filomena está em isolamento em casa, e por isso temos a secretariar a nossa reunião a Patrícia Salgado. Do ponto de vista da constituição e composição do nosso órgão executivo, faltas e ausências, há alguma falta a registar, que tenham mas não, estamos todos. Comunicação social, também temos, pelo que eu estou a ver, a Cláudia presente. Então, Presidente, faltou o vereador Luís Pires. Olha, é verdade. Ele justificou, está num funeral de uma pessoa, de um familiar que entretanto chegará à reunião, logo que saia, logo que pronto, regresse. Portanto, chegará mais tarde e a justificação é por estar a participar num funeral de uma pessoa, de um familiar. Então, dando início à nossa reunião, período antes da ordem do dia, alguma questão que queiram colocar? Não há nenhuma situação a colocar por nenhum dos vereadores? Não consegue ouvir? Sim. Agora sim. Sim, então tenho aqui uns problemas com o auricular. É o seguinte, nós queríamos saber em termos de, face aos números que têm vindo em termos da comunicação social e das redes sociais, portanto, um novo ponto de situação do surto de Covid em que está a ser afetado o Concelho de Alcanena, nomeadamente em termos do Centro de Bem-Estar Social de Alcanena e também em termos de outros eventuais pontos de focos de infecção. Também saber, em termos de medidas de apoio, que o município tem feito esse acompanhamento e tem feito presumo também essa avaliação das necessidades de apoio das várias instituições, como tinha dito na última reunião que se abordou a questão do lar de Minda, também em termos de levantamento de necessidades, se está tudo a ser assegurado ou se neste momento há algum constrangimento por parte, nomeadamente, do lar de Alcanena ou até por parte do próprio município em termos de alguma dificuldade que tenha em dar apoio. Era só, obrigada. Mais alguma questão que queiram colocar? Pronto. Como referido, é do conhecimento geral o estado grave em que se encontra o país em termos de pandemia e realmente também os muitos casos que vão acontecendo por todos os concelhos do nosso país e também no concelho de Alcanena. Qualquer informação que é prestada hoje, daqui a bocadinho já está desatualizada. Estamos a acompanhar ao momento a evolução das situações, dos casos positivos, e a evolução tem sido realmente em crescendo, tem aumentado o número de casos positivos, porque o vírus está realmente numa fase de autêntico descontrolo na comunidade. O vírus está numa fase de autêntico descontrolo na comunidade. Porquê? Por um lado, porque temos novas variantes do vírus e todos sabemos que são mais contagiosas e todos ouvem as informações, as notícias, ou seja, não terminamos, não foi extinta a anterior estirpe do vírus e já existe na comunidade outras variantes mais contagiosas.
E as pessoas sabiam isso. Já com a anterior variante, já era contagiosa, esta ainda é mais. E, portanto, vírus descontrolado na comunidade. Comportamentos na comunidade inadequados. As pessoas continuam a não respeitar as regras básicas recomendadas pela Direção-Geral de Saúde desde março de 2020, ou não utilizam máscara, que hoje já é obrigatório na rua, ou então utilizam-na inadequadamente por vezes, ou no queixo, ou na testa, ou no pescoço, ou com o nariz de fora, ou no cotovelo, ou ao lado da secretária, e é assim, ou pendurada na orelha. Continuamos a ter, ou a não utilizar sequer, comportamentos inadequados. Realmente houve a abertura no Natal e na passagem de ano houve menos abertura, mas a ideia era que a família, os coabitantes, a família mais próxima, pudesse eventualmente também ter o seu Natal. O que é que verificamos? Houve convívios fora do seu âmbito familiar. Portanto, houve encontros com outros coabitantes, que não eram coabitantes sequer, que não eram do meio próximo. Houve misturas de famílias, de amigos, mais restritos ou mais alargados. Houve realmente comportamentos inadequados. Estamos num período muito difícil, é verdade. E se não houvesse mortes, ora, se resolvesse com um confinamento de 14 dias, mas o que é certo é que temos a saúde, os hospitais completamente já em situação crítica, com tendência a agravar-se, e os idosos que são muito frágeis, é verdade, com a sua saúde muito frágil e, por vezes, obviamente também, infelizmente, há o registro de óbitos. E é essa a nossa grande preocupação. É as pessoas que precisam de ser protegidas, que precisam de ser salvas, realmente o esgotamento que a situação em meio hospitalar já está a registar, quer em termos de equipamentos e de instalações e recursos humanos, sobretudo. O lar de Alcanena, temos realmente o surto do lar um surto no lar de Alcanena, mas é como digo, a testagem que deu 24 positivos, mas nestes 24 havia 4 inconclusivos e, portanto, indicia que são positivos também, 11 trabalhadores, mas ontem em testagem rápida já houve mais 14 positivos, onde totaliza 38 utentes positivos, havendo 4 inconclusivos nestes 38. Serão testados ainda com outro teste, não com testagem rápida, os negativos. Quer seja utentes, quer seja trabalhadores, serão ainda testados com o teste mais clínico para verificação ainda esta semana. Portanto, o lar e o acompanhamento. O acompanhamento está a ser diário e, por vezes, até mais do que uma vez ao dia, em permanência, quer da minha parte com a direção, quer o comandante operacional municipal em termos operacionais na instituição, como ainda lá esteve ontem, portanto, conforme disse, antes desta reunião houve uma reunião com a delegada de saúde, a diretora executiva do ACES, a doutora Diana Leiria, a delegada de saúde é a doutora Marina Soares, penso que já tem conhecimento que desde o dia 4 de janeiro temos uma nova delegada de saúde a trabalhar em exclusivo no nosso concelho, em Alcanena, e com o LAR, com a parte técnica e a direção. E, portanto, precisamente para acompanhar o que é preciso e a articulação entre as várias entidades. O que está em curso é isto, a vacinação aos negativos utentes, aos negativos trabalhadores na instituição, a ocorrer ainda esta semana.
assim que a delegada de saúde receba a listagem dos que estão negativos ou inconclusivos, utentes, e a listagem dos que estão negativos ou inconclusivos, trabalhadores, porque há bocado ainda não a tinha recebido e já a tinha solicitado. E do ponto de vista de algum apoio de equipamentos mais ao nível da saúde, porque em termos de recursos humanos de saúde, nomeadamente ao nível da enfermagem, está estabilizado, e com o apoio do médico, que dá apoio à instituição, também tem estado a acompanhar, mas havia aqui a necessidade de algum apoio, que foi diretamente articulado com a doutora Diana Leiria, e a instituição ficou de enviar o necessário, e o doutor, o médico da instituição, também de contactar diretamente a doutora Diana para explicitar melhor o necessário para procurar estabilizar os utentes o mais possível no lar e procurar, retardar, se possível, a sua deslocação ao hospital. Sabemos como é que estão os hospitais neste momento. Haver aqui uma maior capacitação para alguma intervenção rápida, nomeadamente ao nível respiratório, se ocorrer, logo na própria instituição. Foi isto que foi definido desde já hoje. Ao nível de recursos humanos, mais assistentes operacionais, trabalhar diretamente com os idosos, depois prevê-se, é natural, acontece em todos os surtos, é onde existe maior dificuldade, e também já ontem tinha sido dada essa nota e hoje foi reforçada, de enviarem à Segurança Social um eventual pedido para uma brigada de intervenção rápida, verificar-se até um aumento do número de trabalhadores positivos. Portanto, com o número de trabalhadores positivos que existem agora, a instituição organizou-se. Mas se houver um aumento do número de trabalhadores em termos de casos positivos, depois poderá haver necessidade de algum apoio, de algum reforço, que foi já solicitado à Segurança Social, e o telefonema que eu estava a fazer até antes desta reunião era mesmo com o diretor da Segurança Social. Portanto, é um acompanhamento que está a ser feito em contínuo com a instituição. Temos um novo surto, é verdade, a Aquanena tem 17 trabalhadores positivos. O Conselho de Administração, na passada semana, decidiu fazer uma testagem rápida a todos os trabalhadores, e a testagem rápida foi feita hoje e resultaram 17 trabalhadores positivos. Temos a situação de amiais, e a relação que temos com amiais não tem ajudado. Temos alunos nas escolas que são dos amiais, mas não só, é verdade, e temos turmas em confinamento. Penso que à presente data temos 10 turmas em confinamento. Mas estão sempre a surgir novas situações. Há pelo menos uma turma que vai ser vacinada, que já está prevista a vacinação agora no início da semana. Pronto, essa situação também está a ser acompanhada em contínuo com a diretora do agrupamento e em estreita articulação com a delegada de saúde, a quem compete fazer melhor estas avaliações. Nós fornecemos os dados e procuramos acompanhar nas várias áreas. Sr. Presidente, peço desculpa. A turma vai ser vacinada ou testada? Peço desculpa. Testada. É verdade, testada, pois é. É verdade. Quem estamos a tentar que seja vacinado é o hospital. Porque não é Pronto, e foi uma das situações que foi falada hoje na reunião. As características e o enquadramento deste equipamento para ser vacinado, o hospital, porque da testagem que foi feita, deram as pessoas que lá estão, mesmo os trabalhadores, eram todos negativos. Estava-se a tentar ver se com este resultado negativo se há um teste. Reforçámos isso agora, de manhã, agora nesta reunião, já estava a ser avaliado, já foi pedido essa situação. Mas como disse e bem, no caso da turma, é testagem. As turmas são testadas. Quando há um aluno com caso positivo, que teve em contacto com um caso positivo, há a medida preventiva da turma ir para isolamento. Mas neste caso, como já temos mesmo alunos positivos, há mesmo a necessidade de um rastreamento em termos de testagem
com todos os restantes alunos da turma. Em Minde, nos bombeiros de Minde, temos mais situações positivas e, portanto, também há bombeiros já em isolamento. Ia dizer que também tomei a decisão de testar todos os trabalhadores da Câmara, onde se inclui os assistentes operacionais das escolas, com uma testagem rápida, a ocorrer ainda nesta semana. Todos os assistentes operacionais das escolas e assistentes técnicos, todos os trabalhadores da Câmara. Portanto, e realmente os assistentes operacionais das escolas e assistentes técnicos já são trabalhadores da Câmara. E mesmo aqueles que não têm vínculo e que trabalham na Câmara, através dos programas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, serão testados esta semana. O Executivo é testado esta semana também e, portanto, os senhores vereadores, se assim entender, como também por vezes se deslocam aqui, nomeadamente esta semana para preencher documentos, serão contactados caso também queiram incluir essa testagem. Também determinei outro procedimento, porque vai haver, aliás, já houve ontem, no âmbito das presidenciais, ontem houve o voto antecipado. Dia 20 haverá a recolha do voto para quem está em confinamento obrigatório. Decorre nos dias, pode decorrer nos dias 19 e 20, mas nós estamos a equacionar fazer no dia 20, porque não são muitas pessoas, são 10 pessoas, 5 morar em Minde, 5 morar em Vila Moreira e uma morar no Espinheiro. E, portanto, foram constituídas duas brigadas, duas equipas para recolher os votos. Uma equipa irá recolher os votos em Minde e outra equipa irá recolher os votos em Vila Moreira e o voto no Espinheiro. Também houve, portanto, meia decisão de fazer uma testagem rápida a todos os elementos que integram as mesas de voto, a ocorrer ainda esta semana. Todos os elementos que integram as mesas de voto serão testados, nomeadamente os delegados, que assim o entendam, e os presidentes de junta ou quem eles deleguem a sua representatividade de acompanhar o ato eleitoral no dia 24 de janeiro. Portanto, e são realmente, é verdade, muitos procedimentos que todo este processo exige, muitas tomadas de decisão, porque considero que a situação é realmente muito grave. Lamento que tenha sido em muitas situações por comportamentos inadequados, lamento, porque depois outras situações é que decorrem da atividade das pessoas e pronto, e o contacto entre as pessoas e as funções das pessoas obriga a que haja uma maior exposição e pronto, e depois acabamos por poder todos vir a sofrer e estar a sofrer as consequências. Pronto, é o que eu posso dizer acerca deste assunto, mas lá está, agora é assim, daqui a algum tempo já não será, e porque tudo isto evolui. Eu acredito que no final do dia, quando recebermos o mapa, o registro diário, que nem sempre está atualizado, já tenhamos até mais casos do que aqueles que eu neste momento estou a ter e tenho conhecimento. Pronto, então, se não houver mais nenhuma situação a colocar... Posso, Senhora Presidente? Pronto, peço desculpa, estou aqui com problemas. Era só também em questão algumas situações que têm sido vinculadas pelas plataformas digitais, pelas redes, que existem alguns casos de pessoas que supostamente deveriam estar em confinamento, portanto que testaram positivas ou que deviam estar num confinamento obrigatório e que se encontram supostamente a circular ou a fazer a sua atividade normal. Era para saber se haveria por parte do município ou das entidades com quem colabora conhecimento de alguma dessas situações e como é que está a ser feito a vigilância, se é que há condições para isso, também os meios são escassos, para fazer realmente a confirmação que as pessoas que têm que estar em confinamento obrigatório realmente estão restringidas ao seu domicílio. E é a última pergunta. Obrigada. A fiscalização de quem está em isolamento é uma competência legal da GNR.
E, portanto, a GNR todos os dias recebe a listagem com os casos positivos e com os casos em isolamento, enviada pela Autoridade de Saúde da respectiva área. É uma competência da GNR. Qual é o procedimento que temos adotado quando temos conhecimento? Porque continua a ser um princípio da Autoridade de Saúde a não partilha dos dados. Não partilha dos casos positivos ou em isolamento, não partilha dos dados, continua a ser, nós temos conhecimento dos casos porque a comunidade é pequena, o concelho é pequeno e nós vamos tendo conhecimento porque informam, eu quando tenho conhecimento informo as juntas quando têm conhecimento, as juntas de freguesia quando têm conhecimento informam-me, e há estas redes de contactos informais e nós vamos sabendo e vamos tendo conhecimento, porque o que está instituído nas autoridades de saúde e tem vindo a ser reforçado e mais uma vez foi reforçado, receberam orientações nesse sentido, a nossa delegada de saúde voltou a reforçar isso, é a não partilha dos dados, porque são dados pessoais por parte das pessoas. O que dificulta aqui a nossa colaboração. Dificulta a nossa colaboração no apoio, no aconselhamento, no acompanhamento social e no retorno à GNR para a fiscalização. Até aqui, quando temos conhecimento de situações, há um contacto direto à GNR para reportar agregado familiar, pessoa que é mais incumpridora, que sai, sinaliza-se aquela situação para a GNR com maior regularidade, passar junto daquela morada, deslocar-se àquela residência, quando temos conhecimento. Portanto, senhora vereadora, alguns dos senhores vereadores, que tenhamos conhecimento de alguém que tem que estar em isolamento, também reportarmos à GNR a situação para contribuirmos para este reforço. É uma competência da GNR, por isso recebe todos os dias a listagem com os casos. Listagem que não é fornecida às câmaras municipais. Portanto, deixar esta nota. Portanto, muito fazemos nós porque vamos sendo proativos e procuramos saber os casos, ter conhecimento dos casos e quando sabemos, reportamos à delegada de saúde, à autoridade de saúde. Porque a autoridade de saúde não está autorizada a comunicar as listagens e os casos à Câmara, e neste caso à Presidente de Câmara, mesmo eu tendo disponibilizado o meu próprio e-mail, não há essa, portanto nós temos conhecimento do número, vamos tendo conhecimento dos casos, mas dificulta realmente a nossa ação, quer em termos sociais, de apoio social às famílias e até em termos de contributo e de apoio à GNR para reforçar a fiscalização. A vantagem, se isso se pode considerar uma vantagem, é os territórios mais pequenos em que toda a gente se conhece e em que é fácil, e que as pessoas partilham, porque isto é uma questão de saúde pública, portanto não há segredo, é uma obrigação até de alguém que está positivo ou que esteve em contato com alguém positivo e informar todos os outros e todos os contactos que teve, pelo menos nas últimas 48 horas. É uma obrigação e, portanto, acho que nestas questões o secretismo é relativo. Mas, pronto, temos que respeitar as normas e em concreto a questão que colocou, quando sabemos de alguma situação, reportamos diretamente à GNR, quer seja eu, quer seja a Junta de Freguesia, os presidentes de Junta, e neste caso qualquer um de nós poderá dar também esse contributo. Pronto, então passamos ao período do dia. Foi enviada a ata do dia 7 de dezembro para deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? É um voto. Portanto, foi votada por maioria, com um voto contra ou abstenção? Contra. Um voto contra era João. Posso? Sim.
Pronto, em relação à questão do voto contra, é que a justificação que foi dada sobre uma deliberação que na realidade não foi feita, eu fui novamente reconfirmar na gravação do dia 7 e no que diz respeito à votação dê-me só um segundo, do ponto... portanto, do ponto 1.1, data da reunião do dia 7, nós nunca fizemos nenhuma deliberação sobre o sistema de abastecimento e de saneamento. Aliás, a apresentação da engenheira Isabel Pires, que foi, na altura, a senhora Presidente ausentou-se e ficou a senhora Vice-Presidente Maria João Gomes a fazer isso. Se for ver toda essa apresentação, ela realmente fez a apresentação do ponto que, aliás, já tinha sido ido à última reunião e que tinha sido deliberada, e nós nessa deliberação abstivemos-nos. A engenheira Isabel Pires realmente esteve presente para fazer a explicitação de alguns temas que não foi possível serem esclarecidos, e ela fez, e realmente houve essa iniciativa da senhora Presidente da engenheira Isabel Pires estar cá para esclarecer melhor questões que tinham sido colocadas na anterior deliberação, mas em nenhum momento, e isso é factualmente comprovado pela vídeo, portanto, pela gravação do vídeo, foi colocado o ponto da deliberação. Portanto, é assim, se tiver para deliberação, nós teremos que votar contra e manifestar o nosso descontentamento. Eu propunha que fosse retirado este 1.1 e que fosse novamente feita a ata para a apreciação, para reconfirmarmos todos então o que é que lá está, porque comparando com o vídeo aquilo não corresponde à veracidade dos factos. Obrigada, é tudo. Peço desculpa porque isto são tantos assuntos e eu estou aqui realmente muito pressionada com outras situações. Para me recordar, eu peço ao vereador Hugo, nessa reunião do dia 7 de dezembro, o ponto que foi a deliberação, qual foi? Porque assim, nós não íamos deliberar nada sobre o regulamento. A nota, o que houve foi um esclarecimento do regulamento, ponto. As questões tinham sido colocadas na votação no momento em que a proposta de regulamento foi votada. Portanto, a proposta de regulamento aqui, nesta reunião, não foi colocada novamente à votação. Tinha sido votada na reunião anterior. O que houve aqui foi um conjunto de esclarecimentos adicionais, aproveitando a presença da engenheira Isabel, porque os senhores vereadores tinham colocado algumas questões e permitiria já aqui até algum esclarecimento, visto que iria decorrer o período de consulta pública. Regulamento foi votado na reunião de Câmara, em que esse ponto explicitamente se encontrava para deliberação, que agora só confirmando se tinha sido a reunião de Câmara anterior, mas foi uma reunião de Câmara anterior. Portanto, se está referenciada alguma votação sobre a questão do regulamento, isso tem que ser, obviamente, corrigido, porque não é o que existe, mas portanto, aí não há dúvidas. Agora, outro ponto, realmente a presença da engenheira Isabel veio na sequência de um outro ponto, que eu já não me recordo se era para deliberação, se era para conhecimento, e por isso é que era para deliberação. Era para qual deliberação. era o outro ponto? Era sobre tarifários. Tarifários, sim. Pois. Pronto, esse sim era para deliberação. Esse sim era para deliberação. Então, mas há dúvidas nesta deliberação? Assim, pelo texto que está, o texto não está claro e, portanto, aquilo que eu propunha, e depois é fácil vermos todos, era que este ponto fosse retirado desta aprovação e mandar cada um as suas retificações ou confirmações acerca do ponto da agenda, porque assim, eu acho que é importante e nessa altura que quando haja estes assuntos relacionados com este tema, que haja essa diligência por parte da senhora Presidente de vir a engenheira Isabel, pronto, até para questões que sejam mais específicas. Agora, realmente, eu acho que em benefício do documento em si, seria muito mais e não sendo uma coisa pequenina, a ata, que são 93 páginas... Para a vereadora, vamos aligeirar, porque isto são questões, é assim, a ata é enviada para os meus vereadores para poderem também enviar as vossas questões sobre a melhoria das mesmas. Essa questão até já poderia ter sido colocada, teria sido aclarada pelo secretariado e hoje estava aqui tudo esclarecido.
Portanto, não vamos perder tempo, como deve calcular, o tempo é precioso, este assunto é retirado, como tivemos hoje conhecimento, e o secretariado da reunião também teve agora conhecimento da dúvida sobre esse ponto, é declarado e verificado o texto, porque não há dúvidas. O ponto do tarifário foi apresentado e é votado, e foi votado, e relativamente à questão de esclarecimentos adicionais sobre o regulamento, não há dúvidas, eram esclarecimentos adicionais que não pressupunha qualquer outra deliberação, porque o regulamento, a proposta de regulamento tinha sido votada em reunião anterior. Mas é retirado, é aclarada esta redação e virá à próxima reunião. Em partes futuras, dúvidas, esclarecimentos sobre a ata, eu agradeço que os senhores vereadores enviem diretamente logo ao secretariado, porque assim podem ser aclaradas antes da própria reunião, para reunir em condições de serem votadas. Esta ata então é retirada, é aclarado esse ponto, para aclarar e tendo em conta também a aclaração que eu próprio fiz sobre este assunto, para não haver dúvidas. Já agora, Presidente, permita-me só uma questão. Da mesma forma como a vereadora pediu a gravação da reunião, podia ter pedido para se aclarar essa questão. Porque eu não pedi, eu vi a gravação, não pedi. Não vale a pena estarmos a perder mais tempo sobre este assunto. Depois temos a ata do dia 21 de dezembro de 2020. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenho-me eu que não estive presente. E a vereadora Maria João também não A vereadora Maria João também não esteve presente. Ata da reunião de Câmara realizada a 4 de janeiro. Quem vota contra? Quem se abstém? Penso que foi só a vereadora Maria João que não esteve presente. Portanto, uma abstenção. Estão ambas as atas aprovadas por maioria e a do dia 7 é então para aclaração desta deliberação. Do ponto seguinte, para a deliberação, orçamentação das despesas com pessoal 2021. É o ponto 2. Decorre de uma exigência legal que é realmente o enquadramento da posição orçamental da despesa com o pessoal para o ano em curso, que neste caso é o ano 2021. Por isso, e decorre do mapa resumo, que já foi aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal e que consta dos documentos previsionais de 2021. O montante afeto às despesas com o pessoal corresponde a 5.322.150 euros. Pronto, tem aqui os encargos com as remunerações. Este valor, que é global, engloba encargos com remunerações, com um montante máximo de 4.131.611 euros, referente a encargos com remunerações certas e permanentes. Depois também tem para novos postos de trabalho, para novos recrutamentos e mobilidades, um valor de 140.445 euros previsível. Também as alterações de posicionamento remuneratório que decorrerem da própria legislação e do próprio processo de avaliação e que também estão previstas, e também com o valor de 33.515 euros, e não estando previstos prémios de desempenho. Portanto, não há verbas destinadas para este efeito. Não sei se tem alguma dúvida. Peço desculpa, então tive aqui então algumas dúvidas na interpretação do ofício, porque há aqui no ofício, sim, não está contemplado, tem razão, peço desculpa, que no ponto D diz realmente para o ano 2021 o orçamento municipal não contempla as verbas. Pronto, nesse caso o nosso voto será positivo. Sim. Pronto, então quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Esta posição que deve ser realmente comunicada.
Depois temos o ponto seguinte, também para deliberação, proposta de abertura de procedimentos concursais para constituição de relação jurídica de emprego no regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. E também são os concursos que estão previstos em mapa de pessoal. Aprovámos o mapa de pessoal no âmbito dos documentos previsionais e estavam lá também novas contratações a prever. E são elas um posto de trabalho para a carreira de técnico superior na área do som e imagem, para também irmos reforçando, capacitando esta área, que tem funcionado exclusivamente através de contrato de prestação de serviços, e para além do apoio do único técnico que temos ali, afeto. Um posto de trabalho para a carreira de técnico superior para o Museu da Agorela, visto que existe um protocolo que prevê que o município, que entretanto não foi alterado e também não tem intenção de o alterar no ano 2021, que prevê que o município de Alcanena, para além do apoio às instalações, também assegure também 2 recursos humanos e, portanto, temos um jardineiro praticamente afeta aquele equipamento, dando também apoio noutras áreas, porque também tem condições para isso, e temos apoiado, e por isso, portanto, era para estabilizar outro recurso humano ao nível mais de técnico superior. Temos um posto de trabalho para engenharia florestal, para o gabinete técnico florestal, um para psicologia e outro para a área da educação, para também estabilizar uma equipa pluridisciplinar que tem existido e tem estado a funcionar no âmbito da candidatura que temos ao PEDIM, mas aquilo que queremos é que, independentemente das candidaturas, independentemente dos PEDIMs que venham a haver, é realmente garantir a continuidade da existência de uma equipa pluridisciplinar ao nível pedagógico, educação e ao nível da psicologia. Um posto de trabalho para reforçar a fiscalização. A questão da fiscalização continua a ser muito crítica e precisamos de reforçar. E um posto de trabalho para a área das taxas e licenças, que também é um serviço deficitário em termos de recursos humanos. Também mais uma assistente operacional, aliás, mais 4 assistentes operacionais para serviços gerais, para várias áreas, e o reforço de mais 5 postos de trabalho para a carreira de bombeiro sapador, para continuarmos a aumentar a equipa e a estabilizar a equipa de bombeiros profissionais. Foram estes os postos de trabalho que foram aprovados e por isso também aprovarmos a abertura dos respectivos procedimentos, que têm sempre algum período, pronto, há sempre um período administrativo a assegurar, que demora o seu tempo e por isso é aprovado desde já, para que possam estar encerrados o mais depressa possível. Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos também para deliberação a aprovação do pagamento de cotas, ano 2021, às entidades em que o município tem participação e pagamento de cotas, que são as mesmas que têm vindo a ser aprovadas em anos anteriores, e os valores também estão aqui referenciados. Unidade Intermunicipal do Médio Tejo, a cota anual, 44.111,88 €, e que tem um pagamento mensal de 3.675,99 €. Pronto, também temos a Associação Nacional de Municípios, também com uma cota anual, a pagamento único, 4.930,10 €.
A ADIRN, 5.000 euros, pagamento único. A ADSAICA, 4.000 euros, pagamento único. Médio Tejo, 21, 1.920 euros, pagamento único. Liga dos Bombeiros Portugueses, 250 euros anual, é pagamento semestral. Federação dos Bombeiros do Distrito de Santarém, 120 euros anual. Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Água, 500 euros anual. A AMEGA, Associação de Municípios para o Estudo e Gestão da Água, 325 euros, 98 euros, 325 euros e 98 cêntimos, também pagamento anual. Arte em Rede, 13.500 euros, pagamentos de 4.500 euros em março, em junho e em outubro. Federação Portuguesa de Cicloturismo, 60 euros. Associação de Municípios Val do Tejo, 4.489 euros e 20 cêntimos. E a Associação Nacional de Assembleias Municipais, 1.250 euros anual. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. No ponto seguinte, temos a prorrogação da redução dos valores a pagar referentes à ocupação de lugares na Feira Semanal de Alcanena. Como sabem, pronto, houve esta deliberação em 2020 para pagamento de 50% da taxa a pagar quando há feira, porque quando não há feira não pagam, obviamente. E o que vai acontecer agora? Portanto, haverá aqui uma reavaliação, considerando que as feiras estão outra vez canceladas, a realização da feira semanal. Já pedi ao Serviço de Taxas e Licenças que providenciasse esse aviso a todos os feirantes. E é para que seja prorrogada a redução em 50% do valor previsto na tabela de taxas e licenças do município de Alcanena para 2021, a pagar pelos feirantes e relativamente a todo o ano 2021. Não sabemos quanto tempo demora a pandemia, mas entendemos que o ano 2021 deve ser um ano também para que o apoio deve continuar, até se houver um alívio por via da vacinação no segundo semestre de 2021, também para haver aqui também algum apoio para a retoma da atividade destas pessoas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto seguinte, e com o mesmo pressuposto, com o mesmo princípio, refere-se ao pagamento dos valores a pagar pela ocupação no mercado municipal, quer das bancas, quer das lojas, portanto, quer das bancas, quer das lojas. Isto importa aqui também haver essa abrangência. A redução de 50% do pagamento das taxas aplica-se a todos os utilizadores do mercado, quer aos vendedores das bancas, quer às lojas. E é para o ano 2021, para todo o ano 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, no ponto seguinte, temos para conhecimento a alteração 55 ao orçamento e a 54 às atividades mais relevantes. Agora, só aqui para arrumar já estas pastas. Alteração 55 ao orçamento, 54 às atividades mais relevantes. Alteração número 1 ao orçamento e número 1 às grandes opções do plano ano 2021, porque a 55
e a 54 eram referência ainda ao ano 2020. E a alteração número 2 ao orçamento e número 2 às atividades mais relevantes para conhecimento. E há também já o resumo diário de tesouraria que vos foi enviado hoje também para conhecimento. Ponto seguinte. Divisão de Desenvolvimento Humano e Social. Temos o apoio extraordinário a estudantes do ensino superior. As fichas, todas as despesas estão compromissadas já. Os as respectivas fichas foram já enviadas a juntar aqui a este processo. E, portanto, nós tivemos, os alunos inscreveram-se, houve um total de 111 candidaturas, 41 concorreram pela primeira vez, 70 já beneficiaram do apoio no ano transato, e por isso é de salientar um acréscimo de 4 candidaturas relativamente ao ano anterior. Portanto, são 111, foram 111 candidaturas. Portanto, as candidaturas foram apreciadas, as entrevistas foram realizadas e os alunos, e portanto os superiores estão enquadrados nos escalões A, B e C. O escalão A mantém o valor de 150 euros para o rendimento per capita até 250 euros mensal. O escalão B é o valor de 100 euros mensais para o rendimento per capita, que varia entre 251 euros e 350 euros. O escalão C tem o valor mensal de 60 euros para o intervalo de rendimentos per capita mensais de 351 a 438 euros e 81 cêntimos. O acréscimo, mas os estudantes vão receber mais no ano 2000, neste ano letivo, e vão receber mais porque aumentamos o número de meses do apoio, que era de 8 meses e vai passar a ser de 9 meses, com efeitos, portanto, já neste ano letivo, obviamente, que é o que está aqui em aprovação. Tem aqui a informação toda dos que estão em cada um dos escalões, dos que foram excluídos, que foram indeferidos, portanto, precisamos de estar aqui a explicitar. O que se propõe é, por isso, apoiar os estudantes, de acordo com a lista que vos foi enviada, e que corresponde a um apoio global de 86.720 euros. O pagamento será pago em 2 tranches e o pagamento, obviamente, será pela via mais célere que se impõe neste momento, que é por transferência bancária, privilegiar a transferência bancária para que o pagamento chegue o mais célere possível a todos os alunos. A segunda tranche será a pagar previsivelmente em maio, e depois avaliaremos se há condições para alguma sessão presencial, até para também que possa ser alargada a todos, possa haver aqui um conhecimento e uma partilha por todos os estudantes, ou se o momento de pandemia assim o exigir, continuaremos a assegurar por transferência bancária. Não sei se há alguma dúvida sobre este assunto. Dúvida não, Sim. eu tinha aqui um ponto que era mesmo nessa segunda tranche, o pagamento ser feito por cheque, e eu penso que até poderíamos desde já deixar uma pré-definição que fosse feita em vez de cheque por transferência, e caso então depois seja possível outra possibilidade, avaliar então nessa altura. Assim, os modos de pagamento são determinados, nem carecem de deliberação. Normalmente a informação vem com esta especificação, mas os modos de pagamento não carecem de deliberação. O que está realmente instituído e já vem sendo instituído há mais tempo, é privilegiar sempre as transferências bancárias, mas isso é o pagamento para qualquer fornecedor, e neste caso também para os apoios, em detrimento dos cheques. E recorrer aos cheques quando é mesmo preciso, pronto, para facilitar, é a transferência bancária, é o princípio.
é o princípio para todos os pagamentos, é o princípio também para este. É o princípio do pagamento por transferência bancária. Eu volto a reforçar e estou cansada de reforçar isto junto dos serviços. Privilegiar os pagamentos para todo e qualquer fornecedor, para todo e qualquer apoio das transferências bancárias. E é o que vai acontecer para esta situação. Para a primeira tranche. A segunda tranche será avaliado, obviamente, mantendo-se a transferência bancária, ou, se a Câmara entender fazer uma sessão com todos os estudantes do ensino superior, como habitualmente fará, costuma fazer, se as condições o permitirem, será então feito em sessão presencial, mas pronto, mas efetivamente tudo indica que as formas de pagamento poderão ser as mesmas. Mas é sempre privilegiar a transferência bancária quando não há, e neste caso, outra forma presencial que possa ser organizada para o efeito. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Urbanismo, um requerimento para destaque de uma parcela, para deliberação, destaque da parcela de terreno. Alguma dúvida? Coloco à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, para deliberação, empreitada, melhoria da eficiência energética em fogos de habitação social, nos bairros Anastácio Gonçalves e no bairro da Cantina, em Vila Moreira. O concurso também, está aqui explicitado na informação, acabámos por não ter concorrente para adjudicar esta obra, foi enviada as atas e por isso é para a Câmara deliberar não a adjudicação da empreitada e determina a revogação da decisão de contratar, portanto extingue-se este concurso e virá à próxima reunião o início do novo concurso. Portanto, havendo um concorrente, mas o que é certo é que não houve condições de adjudicar face às condições que foram apresentadas. O júri, por isso, deliberou excluir a proposta desse concorrente, fundamentando os motivos dessa exclusão. A Câmara Municipal deliberará, portanto, a não adjudicação da empreitada e a revogação da decisão de contratar, extinguindo-se este concurso e vai avançar o novo concurso. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte para deliberação, que vem agora realmente atualizado com outro cenário que foi solicitado à ADP-GOM, é a revisão tarifária para 2021 dos resíduos urbanos. Realmente a proposta que tinha vindo não foi, após minha apreciação, não foi aceite, foi solicitado um novo cenário, porque não estava a ter em conta a situação de pandemia que estamos a viver. E, portanto, a situação de pandemia que estamos a viver tem que ter reflexos em todas as nossas ações, em todas as nossas deliberações, não há dúvidas. E, portanto, considerando o caráter excepcional da situação atual, que marca esta crise pandémica, e também tendo em conta o agravamento da situação financeira das famílias e das instituições, e estamos a falar de custos para o ano 2021, e com o equilíbrio que obviamente temos que ter, porque realmente somos uma Câmara Municipal, mas pronto, tem que haver aqui um equilíbrio entre a redução dos custos e as necessidades também face às despesas existentes. É apresentada aqui uma proposta que me parece muito adequada e muito razoável. Serviço de resíduos urbanos para tarifas fixas, tarifas variáveis para o ano 2021. Tarifas fixas. Temos para o doméstico um acréscimo de 8%,
o não doméstico um acréscimo de 12%, um acréscimo de 12% para as autarquias. O aumento que há para as autarquias corresponde ao maior aumento que corresponde para o não doméstico, 12%, baixando e tendo um patamar inferior o doméstico, 8%, que na prática corresponde a uma variação de passar de 0,0399 euros dia em 2020 para 0,0431 dia em 2021. Portanto, e no não doméstico passar de 0,0493 para 0,0552. Mas o que é que importa aqui é o tarifário social, não sofre alteração. Aliás, o tarifário social não está isento do pagamento da tarifa social. Mas não sofre alteração o tarifário para as famílias numerosas, mantém-se em 0,3999, é exatamente o que correspondia ao anterior doméstico. As IPSS não sofrem alteração, mantém o 0,0499, e as autarquias sofrem então um acréscimo de 12%, passando de 0,0493 para 0,0552. Tarifa variável. A variável depende do consumo que se tem, obviamente. Quem consome mais, gasta mais, paga mais. Quem consome menos, paga menos. Portanto, também há aqui um sinal que tem que existir para uma maior racionalidade dos consumos. Para não se consumir em excesso, para não se desperdiçar água, e por isso também tem que se ter em nota que estes valores também ou são valores que levam a uma ponderação por ponto de vista do consumidor para não desperdiçar a água, e por isso só há esta percepção se houver um valor do bem que se utiliza e que por ter valor não se pode desperdiçar. Por isso, tarifas variáveis. Propõe-se para o doméstico um aumento de 20%, passa de 0,386 para 0,4632. Para o não doméstico, porque a própria recomendação da ERSAR também diz que o não doméstico deverá ter sempre um patamar acima do doméstico e por isso há um aumento de 24%, por isso respeita-se também essa orientação, passa de 0,8716 para 1,0808. O tarifário social, tarifário famílias numerosas e IPSS, sofre um aumento residual de 10%. Autarquias têm um aumento de 24%, portanto, equivalente à percentagem mais elevada, corresponde ao não doméstico. Taxa de gestão de resíduos é 0,052 e realmente esta adaptação dos preços decorre precisamente de alteração legislativa, que aliás nós aprovámos uma moção nesse sentido, que foi apresentada até pelos senhores vereadores. O que é certo é que a taxa de gestão de resíduos passou efetivamente teve um encargo passou para o dobro. Ora, o que se prevê receber em termos de receita tem uma perspectiva de garantir, de ter uma cobertura de gastos na ordem dos 80%. A recomendação da ERSAR diz que a receita deve cobrir os gastos. O que é certo é que isto significa que há aqui um esforço por parte da autarquia, na ordem dos 20%, para além daquilo que já paga, para criar aqui um amortecedor para o não agravar mais a tarifa a pagar, quer pelas famílias, quer pelas empresas. Assumindo por isso a autarquia este diferencial dos 20% que a receita não cobre face aos custos. Mas pronto, é isto que vai ser explicado à ERSAR, que é uma medida excepcional num ano excepcional, num ano também ele excepcional. Não sei se há alguma dúvida que tenham para colocar.
Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim, Ora. estamos, vereador. Boa tarde. Eu tinha uma dúvida aqui numa tabela e depois tinha uma pergunta, não sei se vamos conseguir responder ou não, mas de qualquer das formas vou fazê-lo. A dúvida é na proposta, nos gastos não cobertos para esta reunião, quando se passa dos 90% para os 80%, nos gastos não cobertos, há ali uma ligeira discrepância de valor. Eu gostaria de saber se é devido ao arredondamento, porque um não é exatamente o dobro do outro e não estamos a cobrir exatamente o dobro dos gastos quando passamos de 90% para 80%. Portanto, Isso depende, porque depende do utilizador, portanto, não é proporcional, porque se fazemos incidir o aumento mais no não doméstico, em detrimento do doméstico, isso tem claramente reflexos do ponto de vista do aumento da receita. Se fazemos imprimir aumentos mais dos domésticos, não pode ser mais dos domésticos do que dos não domésticos. O não doméstico tem que ser sempre superior aos domésticos, mas lá está, quanto maior for a percentagem em cada um destes utilizadores, aí há variação relativamente à cobertura dos custos. O município tem, efetivamente, um total de custos estimados na ordem dos 525 mil euros, 226 euros e 525 mil, 226 euros e 21 cêntimos no ano 2020. E os proveitos de 2020, embora não estejam ainda totalmente apurados, estão na ordem dos 411, 232 euros e 46 cêntimos. Prevê-se, assim, uma cobertura de gastos de 90%. O que é estimado como custos para 2021 são 595.053,61 euros, para uma previsão de proveitos estimados na ordem dos 535.679,29. Portanto, é realmente uma previsão, assim como é uma previsão o ano 2020, porque ainda não está o apuramento final. Mas é uma previsão. E desta previsão e desta alteração, há também uma previsão de cobertura de custos na ordem dos 80%. Mas pronto, não sei se respondi em concreto à pergunta do vereador. Sim, a outra, assim, e querendo acreditar que a SAR faz a recomendação de igual forma para todos os municípios, no sentido de cobrir os gastos com este tipo de tarifas. Eu gostaria de saber, até para perceber também francamente melhor, porque é que nós acabamos por ter taxas ou tarifas, no caso, superiores aos municípios vizinhos, se é por uma questão de termos gastos francamente superiores, se é por termos ineficiência da rede de águas por perda muito grande, quer dizer, para perceber o porquê de termos realmente tarifas francamente superiores às dos concelhos vizinhos. Mas, vereador, isso não corresponde à realidade. O vereador está a fazer essa afirmação baseada em quê? Baseado num artigo do Mirante do dia 30 de dezembro. Mas pronto, o senhor vereador devia fazer essa afirmação baseado na informação disponibilizada pela Aquanena, nomeadamente no seu site, ou então solicitando-a. Não parece correto que o vereador faça uma afirmação dessas baseado no artigo do órgão de comunicação social. Essa notícia foi desmentida pela Aquanena diretamente ao órgão de comunicação social, enviando até o resultado das tarifas. E, portanto, solicitarei à Aquanena que possa enviar aos senhores vereadores o tarifário que efetivamente está em vigor e onde se comprova que essa análise não corresponde à realidade. E porquê? Não quer dizer que o órgão de comunicação social tenha, obviamente, liberado mentir, porque não foi isso. Baseou-se foi numa informação que ainda correspondia ao tarifário que era aplicado pela Luságua e não procurou a informação atualizada junto da atual entidade gestora, que já é a Aquanena.
Pronto, de qualquer modo, vamos enviar até quer o tarifário, quer até a informação que foi dada para esclarecimento dessa notícia. Presidente, só dar Obrigado. desculpa, a própria notícia, o próprio Eminente já fez o esclarecimento público do erro. Pronto, então coloca à votação. Quem vota contra? Sim, sim. Pronto. Era só aqui, depois no final nós teremos uma declaração de voto, mas era só aqui em relação à informação no ponto 1.2, em que refere que houve uma reunião com o Executivo, portanto, é assim, convinha retirar o que é com o Executivo e pôr realmente com quem é que foi a reunião, porque a reunião foi feita ou com a Senhora Presidente ou com alguns dos vereadores, mas não foi, obviamente, com o Executivo. Portanto, era só para fazer essa retificação na informação. Obrigada. Sim. Sim, pode aclarar-se realmente a reunião, para além de ter tido, foi uma reunião que habitualmente é realizada comigo e neste caso foi até alargada aos vereadores que puderam estar presentes, o vereador Hugo, Luís Pires e a vereadora Maria João, no acompanhamento dos vários assuntos em curso na DPGOM, obras ou outros assuntos, e como este era um assunto também em curso, essa reunião também incluiu a apreciação deste ponto com base numa proposta de cenário, avaliando uma proposta de cenário, que foi isso que foi pedido, que tivesse mais em conta a situação económica social que continuamos a viver em 2021. E, portanto, foi tendo em conta, por isso é que sofreu esta alteração. Porque a proposta inicial dos serviços, estarão recordados, pressupunha um aumento das tarifas fixas de 21% para o doméstico, 50% para o não doméstico, 21% para as famílias numerosas, 50% para as IPSS, 50% para as autarquias. As tarifas variáveis, os serviços propuseram um aumento de 30% para o doméstico, 55% para os não domésticos, 30% para o tarifário social, 30% para as famílias numerosas, 55% para as IPSS e 55% para as autarquias. E eu considerei que esta proposta era de todo insensível à situação económica e social que estamos a viver e por isso solicitei uma reapreciação e uma nova proposta, que foi esta que agora foi aqui apresentada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por maioria, com 2 votos contra da vereadora Maria João e dos vereadores da oposição. E do vereador João. Posso então ler a declaração? Sim. Pronto. Portanto, em relação a este ponto, a revisão tarifária para 2021 dos resíduos urbanos, ponto retirado da agenda da reunião de 4 de 1 de 2021, agora revista e presente para deliberação, mantém o mesmo caráter penalizador que a primeira versão e que vai continuar a contribuir de forma desproporcionada para o aumento do valor da fatura da água. As razões apresentadas evidenciam a desplicência a nível geral como se pensa, ou melhor, como não se pensa, na estratégia de redução de produção de resíduos. Ponto 1. Aumento da taxa de gestão de resíduos por aprovação e publicação do Governo. Na reunião de 2 de 11 de 2020 foi aprovada por unanimidade nesta sede a moção de aumento da taxa de gestão de resíduos, alteração do regime geral da gestão de resíduos, um diploma injusto e sem fundamento, apresentado pelo Grupo de Cidadãos por Alcanena. A moção apresentada pelos cidadãos de Alcanena contra o aumento da taxa de gestão de resíduos, que altera o regime geral da gestão de resíduos, o qual consideramos injusto e sem fundamento. A moção insurgia-se contra a aprovação de publicação do Decreto-Lei 92/2020, de 23 de outubro, que aumenta a taxa de resíduos em 100%, passando de 11 para 22 euros por tonelada, com início a 1 de janeiro de 2021. A justificação do aumento desta taxa era a motivação dos consumidores finais a adotar comportamentos mais sustentáveis e que reduzam a produção de resíduos, ao invés da criação da motivação e incentivo para a adoção de comportamentos mais sustentáveis e corretos, sobretudo junto dos consumidores finais. Deve passar por medidas positivas e não por medidas penalizadoras. Como se verifica, esta medida permitiu a criação de uma taxa fixa, aumentada em 100%, que vai agravar os orçamentos familiares, dado que é o consumidor final que irá suportar este custo e aumento na fatura da água. Por outro lado, esta medida não visa um reforço positivo para quem produza menos resíduos, vai tratar todos os consumidores de forma igual, ou seja,
tanto paga este aumento 100% o consumidor que não pratica a separação de lixo e a reciclagem, como paga o consumidor e a família que pratica uma boa gestão de resíduos. O ponto 2, que fundamenta a proposta que foi apresentada à reunião de Câmara. O custo do transporte e tratamento de resíduos urbanos, segundo o contrato de gestão delegada para a prestação de serviços e gestão de tratamento de resíduos urbanos entre o município e a IRST, gestão e tratamento de resíduos. O aumento aprovado na Assembleia Geral da RST, com o voto favorável do município de Alcanena, como forma de garantir os custos de transporte e tratamentos de resíduos por parte da mesma, também carece de solidez. No nosso entender, não está devidamente fundamentado o aumento em cerca de 20%, 8,87 cêntimos por tonelada passa de 43,07 para 51,95, nomeadamente. Eles alegam que é o custo de transporte. O preço médio do custo de combustível em 2020 diminuiu, só sendo possível encontrar valores mais baixos em 2017. Exemplo para o preço médio do gasóleo em 2020. A que aumento de custos de transporte é que a RSTJ se refere em 2020. E havendo uma poupança, essa poupança nos custos de transporte foi aplicada em quê? Depois, o outro argumento para o RSTJ aumentar o seu tarifário foi o tratamento de resíduos. De acordo com os dados da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, de 2017 para 2018, no geral, verificou-se um aumento de 4%, mas já no período de 2018 para 2019, a variação foi de 1%, ou seja, em termos nacionais, a produção de resíduos desacelerou. Será este município a exceção? Ou seja, o aumento que é alegado de custos de transporte e de custos de tratamento de resíduos não vem de todo fundamentado, sobretudo quando a informação é omissa quanto ao ponto de situação de indicadores em relação às metas de 2020, ou seja, quantidade de resíduos produzidos, recicláveis, deposição em aterros, etc. Em vez de se aplicar estratégias e motivação e incentivo para o reforço da produção de resíduos e fomento da sua reutilização e reciclagem, estratégias para promover o pleno aproveitamento do novo mercado organizado de resíduos, como forma de consolidar a valorização dos mesmos e com vantagens para os agentes económicos, ou ainda estimular o aproveitamento de resíduos específicos com elevado potencial de valorização, a resposta da RSTJ foi aumentar o seu tarifário. Terceira, a proposta em si que vem nesta reunião de Câmara, que é a proposta do custo da revisão tarifária para os resíduos urbanos de 2021. É proposta a percentagem de aumento das tarifas aos utilizadores para uma cobertura de gastos de cerca de 80%. Um facto, na anterior versão, retirada da reunião de Câmara, era 90%, com base na recomendação da Airstar, em que os tarifários devem evoluir no sentido de promover a cobertura dos gastos. O consumidor do município de Alcanena vai ver a sua fatura mais uma vez aumentada com o aumento da taxa fixa, taxa variável e taxa de resíduos, taxa de saneamento, IVA, fora as outras taxas que não estão discriminadas na fatura, nomeadamente a taxa de controle de qualidade e a taxa de recursos hídricos. Como conclusão, se a Airstar recomenda que os tarifários devem evoluir no sentido de promover a cobertura de gastos, a Airstar também recomenda que os mesmos não comprometam a acessibilidade económica do serviço, o que não está patente na proposta apresentada pela deliberação. Mais uma vez, o poder político, seja em termos de governo, seja em termos municipais, demite-se de se implicar com políticas eficazes para a promoção da redução da produção de resíduos. Vai-se pelo caminho mais fácil e indiscriminado, que é aquele que nada resolve, mas se paga para poluir, em vez de criar valor e incentivos para reduzir a produção de resíduos. Somos, especialmente e na atual conjuntura social e económica, contra qualquer aumento de tarifários que se reflitam no preço da fatura da água. A água é um bem essencial e não uma fonte de financiamento do Estado e da IRSTJ. É só, obrigada. Sim, vereador Hugo, dou-lhe a palavra, sim. Boa tarde a todos, peço desculpa por Diga? este atraso. Boa tarde a todos e peço desculpa por este atraso. O vereador Boa tarde. entrou agora na reunião, sim, portanto às 16h20. Então, a questão de fazer uma apreciação também em relação a esta questão e também em relação àquilo que a vereadora acabou de dizer, porque de todo
vamos lá ver, quer dizer, a postura de um voto contra numa matéria destas é realmente a postura mais fácil. Não vamos estar aqui a tapar o sol com a peneira. Era muito mais simples nós todos votarmos contra em relação a este tipo de ajustes tarifários, que é aquilo que está aqui em causa. A vereadora até permita-me, até começou bem, porque realmente todos nós, e aprovámos por unanimidade, ninguém concorda com o aumento que é feito ao nível da TGR, que duplica o valor da TGR. Até começou bem, mas permita-me, vereadora, não acabou bem. E é até de forma injusta, porque realmente é mais fácil dizer assim, somos vereadores da oposição, temos 2 votos, votamos contra, que é uma decisão completamente inócua, e quem vier atrás que fecha a porta. Porque sabe perfeitamente, não haver uma atualização deste tipo de tarifários, sabe o que é que representa. E sabe, por exemplo, o que é que representa não haver a cobertura, e por isso é que a Sra. Presidente explicou e bem, vamos tentar justificar junto da ERSAR esta não recuperação dos 0,9 que estão previstos. Porque os 0,9 são tão só vários dos indicadores que é preciso cumprir para aceder a fundos comunitários, como por exemplo o POCUR no passado e que ainda hoje está vigente. Ou seja, o POCUR exige, e grande parte das candidaturas que nós temos aprovadas no Conselho de Alcanena, no âmbito do POCUR, exigiu a recuperação de custos de 0,9. É verdade, vereadora, é verdade que esta recuperação podia ter sido feita há muito mais cedo, mas não foi. E convém que nós não nos esqueçamos que o grau de cobertura, diria, há 8 anos, há 9 anos, há 10 anos atrás, era um grau de cobertura completamente ridículo neste tipo de serviços. E por isso também, quando o plano de saneamento financeiro, uma das componentes que exigiu foi precisamente que houvesse a recuperação ao nível dos serviços da água e ao nível dos serviços dos resíduos sólidos urbanos, porque ambos não faziam a cobertura daquilo que era cobrado. E por isso esta recuperação dos 0,9 é uma trajetória que tem vindo a ser feita, nós sabemos bem a implicação que tem junto das famílias, e por isso é que também fizemos a aprovação de vários tarifários das famílias numerosas e o tarifário social, precisamente para que houvesse esse mecanismo de defesa de quem mais precisa. Agora, ninguém está aqui a aprovar aumentos com um sorriso. Quer dizer, agora, é fácil votar contra, sabendo que a maioria será responsável nesta matéria e não deixará cair um serviço que é um serviço fundamental, porque depois também é fácil, quando a RSTJ não tem capacidade para fazer a recolha dos resíduos nas nossas portas, e isso é fácil depois acusar a RSTJ. E depois os nossos números de telefone dos vereadores ou dos presidentes de junta, seja eles quais forem, estão constantemente a tocar com isso. E por isso também essa questão foi esclarecida. A RSTJ fez uma correção tarifária para conseguir satisfazer aquilo que são as suas necessidades constitucionais. E esse grau de cobertura dos 43 euros para 52 que a vereadora referiu, até já o ano passado deveria ter tido uma cobertura maior e que não teve, porque essa correção de trajetória tarifária já apontava para passar de 43 para 49, mas não ocorreu, porque os municípios entenderam que não devia ter ocorrido. E agora, com a entrada em funcionamento da RSTJ e a sua adequação ao plano, ao estudo de viabilidade económica ou financeira, a RSTJ tem que fazer esta cobertura. Juntando a questão da RSTJ a esta situação da TGR, são aumentos que nós vamos ter que fazer. E aí o João referiu a questão das águas. Nada tem que ver com as águas, não tem que ver com perdas. Não tem. Tem a ver única e exclusivamente com os custos da recolha em baixa e do seu tratamento ao nível da deposição, de triagem e deposição. Ou seja, os valores que nós estamos aqui a aprovar têm a ver com os valores efetivos que a Câmara Municipal gasta todos os anos com o tratamento dos resíduos. E que, como ficou patente na informação, ficará com déficit acima de 100 mil euros que a própria Câmara, aliás, para não estar a falar de cor, estamos aqui a falar exatamente em 120 mil euros de déficit que não são recuperados. Vamos fazer 475 mil euros de receita para um gasto que ronda os quase 600 mil euros. Ou seja, a Câmara Municipal, ainda assim, para além das taxas, vai ter que colocar neste sistema 120 mil euros, que é o tal incentivo que a Câmara Municipal está a assumir, que a senhora Presidente referiu, que na primeira proposta era menor, uma vez que só recuperava 0,9, e que a Câmara quis dar exatamente este contributo e este sinal claro de apoio. E realmente reforçando que ao nível das famílias numerosas, dos tarifários sociais, os aumentos são muito reduzidos, e esse é que aumentam, porque ao nível da tarifa fixa, estes tarifários nem sequer têm aumento. Por isso,
dizer isto, é verdade, aumentou a TGR e nós todos fomos unânimes, independentemente aqui de questões partidárias, todos fomos unânimes em considerar que o aumento da TGR era numa altura, aliás, não faria nenhum sentido e até numa altura, a acrescentar a isso, numa altura completamente errada. É verdade. Mas o que temos nesta altura do campeonato são estes factos. A entrada em vigor do plano de viabilidade económico-financeira que teve por base na criação da RSTJ, que quando não funciona do ponto de vista operacional, todos nós vimos às nossas portas, nas nossas ruas, em todo o lado, os nossos telefones tocam, nós sabemos bem o que é que isso representa e por isso, para a RSTJ ter essa capacidade e para fazer face a este aumento da TGR, que, insisto, todos por unanimidade concordámos que não fazia sentido, mas é o que é, não podemos ter outra postura a não ser este voto responsável e como a Sra. Presidente referiu bem, que vamos tentar junto que é a ERSAR, que dá este parecer, que é um parecer vinculativo do ponto de vista das tarifas, que a ERSAR assim também o considera esta recuperação de 0,8 e não de 0,9. E sabemos que a questão do 0,9 para efeitos de financiamentos é crítica, apesar de nesta altura poder haver também eventualmente aí essa flexibilidade, e nada disto esgota aquilo tudo que a vereadora referiu, e por isso é que eu disse que começou bem, que é a questão de haver uma política ativa na redução dos resíduos que vão para aterro, efetivamente, deve ocorrer, por isso também está em marcha a questão dos resíduos urbanos, dos indiferenciados, ou seja, que também a própria TMB na RSTJ vai ser adaptada para que também os indiferenciados possam ter uma outra valorização. Esse investimento está previsto no plano de investimentos da RSTJ, o que também veio justificar parte do aumento, para que depois, eu também referi isso na última reunião, a trajetória da tarifa da RSTJ no quinquênio até reduz, o que nos leva a crer que possamos no futuro até poder vir a ter aqui alguma redução e algum alívio. Mas que nesta fase, vereadora, é realmente o voto mais simples. Pronto, vota-se contra, lavamos daqui as mãos, alguém que vota a favor, nós com a responsabilidade que teremos que votar a favor para não criar questões operacionais a todo este sistema, mas não é de todo, como deve imaginar, não é de todo correto, porque realmente tem matérias destas e vamos verificar que no âmbito dos municípios da RSTJ, independente dos partidos que estão à frente das câmaras municipais, o que verificamos é que todos vão levar acertos deste estilo, aumentos destes valores, porque realmente o sistema aqui ao nível dos resíduos, e por isso é que o João não tem nada a ver com águas, nem com perdas de águas, nem com a tal notícia do Mirante, tem a ver com o nosso sistema em baixa de recolha de resíduos, de recolha dos reciclados e depois dos custos de tratamento que nós temos a tratar os reciclados e dos custos de tratamento que nós temos a fazer a deposição em aterro, e aí esses custos, diria, com uma outra ressalva, considerando os contratos que possam haver da recolha em baixa, os custos serão, diria, praticamente idênticos em todos estes municípios que compõem a RSTJ. Obrigado, Sr. Presidente. Terminei. Obrigada, vereador Hugo. Mais alguma intervenção? Não havendo mais nenhuma intervenção, e claramente que o vereador Hugo esclareceu muito bem, portanto, não há dúvidas, as nossas posições de princípio são claras, ninguém gosta de fazer aumentos, mas também recordar aos meus vereadores que isto é uma proposta que vai aparecer, que é vinculativo da ERSAR. E por isso são estes enquadramentos que é preciso ter, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista destas exigências e sobretudo do ponto de vista da responsabilidade. E por vezes são posições que até, perdoem-me, que denota alguma falta de informação sobre o enquadramento que os processos têm necessariamente que ter, nomeadamente do ponto de vista legal. Coloca à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Presidente, já foi votado. Já foi votado, Sra. Presidente. Pois foi. Então, peço desculpa. Já foi votado e foi aprovado por maioria. Sim, isto já foi a declaração de voto que correu da votação. Olha, isto às vezes... Pronto, então vamos passar a outro assunto. Ponto 5. Já foi. O ponto 6...
Também não tem nenhum assunto. Ponto 7, Serviço Municipal de Proteção Civil. Temos aqui para enquadramento as minutas de protocolo de colaboração entre o município de Alcanena e a Associação Liga dos Amigos dos Municípios Municipais de Alcanena, que são todos os voluntários, ou qualquer pessoa que pode integrar esta liga, mas até são os voluntários, portanto já tenho referido, qualquer pessoa pode, como qualquer associação pode ter os seus sócios. Pretende-se que tenha o mesmo, o enquadramento do mesmo apoio. Aliás, o texto não sofreu alteração, o enquadramento não sofreu alteração, é enquadrar a forma e as condições de apoio à atividade e ao funcionamento da Liga, regular a utilização das instalações e dos equipamentos também, e conforme está discriminado, para vigorar no ano 2021, sendo o valor total para o ano 2021 72.000 euros, pagamentos mensais de até 6.000 euros, conforme também já era no ano transado. Alguma dúvida? Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 2 abstenções, aprovado por maioria. O ponto Sra. seguinte... Presidente, peço desculpa. Sim. São 2 votos contra. Não foi 2 votos contra. 2 votos contra. São 2 votos contra. Tenho uma declaração, se puder, por favor. Sim. Portanto, São 2 votos contra. Desde 2017 que este apoio apresenta grandes questões quanto ao seu enquadramento legal, quer para a sua atribuição. Até à presente data, nenhum documento emitido pela entidade competente foi apresentado nesta sede de forma a refutar o parecer emitido pela Liga de Bombeiros Portugueses a 4 de abril de 2012, em resposta à solicitação de pedido de informação entre o protocolo entre a Liga dos Amigos Bombeiros Municipais de Alcanena e o município de Alcanena. Na ausência de apresentação de legislação ou outro parecer sobre o protocolo de colaboração entre o município de Alcanena e a Liga dos Amigos dos Bombeiros Municipais de Alcanena, o nosso voto contra baseia-se nas apreciações constantes do parecer emitido pela Liga de Bombeiros Portugueses, nomeadamente, primeiro, o artigo 1º dos Estatutos da Liga dos Amigos dos Bombeiros Municipais de Alcanena consagra como objetivo dessa associação prestar ao Corpo e aos elementos do Corpo de Bombeiros Municipais de Alcanena e aos associados o apoio que lhes for solicitado e se enquadrar no desenvolvimento do plano de atividade e que com eles se conforme. Ora, uma delimitação ressalta à partida. O âmbito de atividade da Liga está confinado ao Corpo e aos elementos do Corpo de Bombeiros Municipais e aos associados. A Liga foi constituída com esse fim específico. Qualquer apoio prestado a outras entidades, extrapolando o âmbito dos fins para que foi criado, não pode ser admitido. O apoio que se enquadrar no desenvolvimento do seu plano de atividades parece-nos que terá de ser maioritariamente de índole financeira, de disponibilização de verba. Nunca poderá ser um apoio logístico, de elemento e de exercício das missões exclusivas de um corpo de bombeiros. Segundo, a Liga dos Amigos Bombeiros de Alcanena não criou nem é detentora de nenhum corpo de bombeiros. Terceiro, compete ao município de Alcanena a exclusiva detenção do Corpo de Bombeiros Municipais, não sendo possível a alienação para outra entidade, sendo interdita por lei a prossecução dos fins que estão por lei apenas e exclusivo reservados aos corpos de bombeiros. Quarto, o protocolo está inquinado e, como tal, deve ser ilegal e inválido. Quinto, o modo de processamento dos pagamentos pode suscitar dúvidas no que toca à sua transparência. Ponto 6. O município e a Liga dos Amigos dos Bombeiros Municipais de Alcanena não devem, nem podem, sob pena de atropelamento da lei, assumir-se como outorgantes do referido protocolo. Ponto 7. O modo de processamento dos pagamentos pode suscitar sérias dúvidas no que à sua transparência diz respeito. Ponto 8. Acrescem eventuais problemas futuros, como ativação de apólices de seguro, atribuições de pensões, direitos e regalias decorrentes do Estatuto de Bombeiros. Não só nesta reunião, mas em todas as que veio para deliberação a aprovação da minuta de protocolo
de colaboração entre o município de Alcanena e a Associação Liga Amigos dos Bombeiros Municipais de Alcanena, solicitámos sempre os orçamentos para o ano a que se referia o apoio, assim como os relatórios de contas dos anos transados. Esta informação, a existir, nunca foi encaminhada aos vereadores da Coligação Cidadãos para Alcanena. Assim, que nos seja remetido um parecer ou documento emitido por entidade competente que legitime o enquadramento deste apoio, os vereadores eleitos pela Coligação Cidadãos para Alcanena estão disponíveis para deliberar favoravelmente o apoio à Liga dos Bombeiros Municipais de Alcanena. Cabe ao Poder Autárquico fazer pressão junto do Ministério da Administração Interna para que se encontre um enquadramento legal para estas situações. Obrigado. Obrigada. Nós, portanto, desde a primeira hora que o protocolo foi apresentado, pronto, solicitámos o devido enquadramento, nomeadamente jurídico. Também tem sido, como uma associação, tem sido realmente feito o apelo até ao desenvolvimento de várias atividades, como uma associação, recreativas, desportivas, culturais, outras. E por isso é um apoio ao funcionamento, como damos apoio a outras associações. Realmente há aqui um apoio ao nível da proteção civil, dada a especificidade, até pretende-se enquadrar a utilização de viaturas e das instalações também com este protocolo. Visto que há ali também esta colaboração ao nível da proteção civil. A associação tem a sua contabilidade organizada, portanto os rendimentos, portanto as receitas que houver são declaradas pela própria associação por todos os intervenientes, portanto é da responsabilidade da associação toda essa gestão que tem a contabilidade efetivamente organizada, com técnico oficial de contas. Informações adicionais de relatórios e orçamentos, pois reforçamos também, é verdade, vamos reforçar junto da associação. Este ano também tem sido um ano difícil e crítico, para também podermos enviar. Para podermos também enviar e para conhecimento. Portanto, a nossa preocupação desde a primeira hora é ter realmente o melhor enquadramento para as situações que se afigura, de forma a não comprometer o bem maior, que é a segurança de pessoas e bens no nosso território em situação de emergência. Por isso também temos vindo a aumentar o número de profissionais, e conforme veio hoje a esta reunião, até um concurso para mais 5, precisamente porque pomos em primeiro lugar a segurança e a proteção de pessoas e bens, e que sempre tivemos como princípio ter as condições criadas para essa segurança de todos. E neste caso foi o enquadramento que também juridicamente nos foi apresentado ser possível. E tem sido esse enquadramento que temos mantido. Mas temos igualmente mantido junto do Governo e do Ministério da Administração Interna e das autarquias locais, realmente o melhor enquadramento para as corporações de bombeiros municipais, porque os municípios têm um custo muito elevado com a proteção civil, mas é um custo que procuramos sempre colocar em primeiro lugar e nunca pusemos em causa. Aliás, não vem a esta reunião apenas o apoio a esta liga, vem também o apoio aos bombeiros voluntários de Minte, que é também uma associação. E por isso também está aqui presente. Temos procurado agir da forma que nos tem sido o município enquadrado para agir da melhor forma possível, salvaguardando o interesse público da proteção de pessoas e bens que nunca quisemos colocar em causa. Senhora então, Presidente, posso? Sim. Posso. É só aqui uma situação, em termos de diferença, e é esta a nossa única questão, é que a Associação dos Bombeiros é uma associação realmente, mas é uma associação de bombeiros voluntários de Mintos que detém um corpo de bombeiros. Pronto, é a diferença.
Realmente é uma associação, mas é detentora de um corpo de bombeiros. E aqui é uma, nós também dissemos isto, mas aqui também é uma associação, assim como há todo um conjunto de associações que desenvolvem todo um conjunto de atividades. Neste caso é uma associação que tem um conjunto de pessoas que, para além de poder desenvolver outro conjunto de atividades, porque os próprios estatutos assim o preveem, eu próprio tenho incentivado para que isso aconteça, também, pela sua especificidade, desenvolve atividades na área da proteção civil, em que o município, por via deste protocolo, também prevê a utilização de equipamentos e instalações para o efeito. Portanto, é uma especificidade própria, sem dúvida. Pronto, em relação ao outro ponto, 7.2, minuta de protocolo de colaboração entre o município de Alcanena e a Associação de Bombeiros Voluntários de Minde, um apoio ao funcionamento, que tem existido sempre, todos os anos, e este ano também, pronto, mas propomos também manter o valor. E o valor também para o ano 2021, no total de 75 mil euros, que era o que tem vindo a ser acordado e que por isso se mantém. Apoio ao funcionamento, conforme está aqui previsto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Existe um outro protocolo que é que optámos por separado, porque também decorre de um protocolo assinado com o Governo, que é para o apoio, e por isso tem uma legislação própria, um enquadramento próprio, que é o apoio à equipa de intervenção permanente, em que, por via da legislação, da transferência de competências e desse protocolo assinado com o Governo e com a Associação, o município assume 50% dos custos de funcionamento desta equipa de intervenção permanente. Pronto, é um enquadramento que também foi uma conquista que se conseguiu também, felizmente, fazer, e foi em 2018, também foi uma conquista que demorou muitos anos também a defender. E em 2018 foi assinado o protocolo que enquadrou esta equipa, mas enquadrou com, mais uma vez, o município a ter aqui também uma comparticipação relevante para que esta equipa de intervenção permanente seja possível. Portanto, esta equipa de intervenção permanente só é possível, esta equipa de intervenção permanente só existe no nosso concelho, porque o município de Alcanena aceitou assumir 50% desta comparticipação ao seu funcionamento. E é o que se propõe aqui também fazer para o ano 2021, em que num total de 77.070,92 €. É um total, não é? Mas a comparticipação da Câmara, como é de 50%, são 38.535,46 €. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Não sei se há mais alguma questão. Peço à Patrícia para ler a minuta da ata, se faz favor. Relativamente ao ponto prévio, foi retirada da ordem de trabalhos desta reunião a ata da reunião de Câmara realizada a 7 de dezembro de 2020. O ponto 1.2, ata da reunião de Câmara realizada a 21 de dezembro, a ata foi aprovada por maioria, com 2 abstenções, da Sra. Presidente e da Vereadora Maria João Gomes. A ata da reunião de Câmara realizada a 4 de janeiro de 2021 foi aprovada também por maioria, com a abstenção da Vereadora Maria João Gomes. Relativamente à divisão de desenvolvimento organizacional e gestão financeira e patrimonial, foi aprovado por unanimidade o ponto 2.a, orçamentação das despesas com o pessoal para 2021. Também foi aprovada por unanimidade a proposta de abertura de vários procedimentos concursais para a constituição da relação jurídica de emprego público no regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. O pagamento de cotas relativas ao ano 2021 também foi aprovada por unanimidade. Aprovada também por unanimidade a prorrogação da redução dos valores a pagar referentes à ocupação de lugares na Feira Semanal de Alcanena.
a prorrogação da redução dos valores a pagar referentes à ocupação e exploração de lojas e bancas no mercado municipal de Alcanena no ano 2021 foi também aprovada por unanimidade. Foi tomado conhecimento de todos os pontos do ponto 2.1, sobre unidade de gestão financeira, patrimonial e controle orçamental, nomeadamente a alteração 55 e 54 ao orçamento e às atividades mais relevantes do ano 2020, a alteração 1 ao orçamento e às grandes opções do plano do ano 2021, a alteração 2 ao orçamento e às atividades mais relevantes do ano 2021 e também tomado conhecimento do resumo diário da tesouraria do dia útil anterior ao desta reunião. Na divisão de desenvolvimento humano e social foi aprovado por unanimidade o apoio extraordinário aos estudantes do ensino superior para 2020-2021. No ponto 4, divisão de desenvolvimento sustentável e urbanismo, foi aprovado por unanimidade também o requerimento para destaque de uma parcela de terreno. No ponto 5, divisão de planeamento e gestão de obras municipais, foi aprovado por unanimidade o ponto 5.1 e aprovado por maioria o ponto 5.2, referente à revisão tarifária para 2021 dos resíduos urbanos, com 2 votos contra dos vereadores Maria João Rodolfo e João Correia Pinto. No ponto 7, Serviço Municipal de Proteção Civil, foi aprovada por maioria a minuta do protocolo de colaboração entre o município de Alcanena e a Associação Liga Amiga dos Bombeiros Municipais de Alcanena, com 2 votos contra do vereador João Pinto e da vereadora João Rodolfo. A minuta do protocolo de colaboração entre o município de Alcanena e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Minho foi aprovada por unanimidade, assim como a minuta do protocolo de colaboração entre o município de Alcanena e a Associação dos Bombeiros Voluntários de Minho, referente à equipa de intervenção permanente. Obrigada, Patrícia. Coloco à votação a minuta da ata. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, agradeço a vossa presença, os documentos ficam como é habitual no auditório, agradeço a deslocação durante a presente semana aqui, referenciando na recepção, agradecendo a rúbrica dos mesmos, para que o processo fique realmente organizado e encerrado. As nossas reuniões por videoconferência vão manter-se durante este período de estado de emergência, que se perspectiva que tenha uma duração mínima de pelo menos um mês. E por isso agradeço e alerto e reforço mais uma vez o cumprimento das medidas, das recomendações e o contributo que possamos dar para divulgar junto da comunidade o cumprimento dessas mesmas medidas. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos.